conjuntivo. Terminamos o tecido epitelial, né? Lembra o tecido epitelial, gente, de revestimento, e o glandular, né? Também você já com o PDF lá. Agora nós começamos o tecido conjuntivo, né? Que a gente já tinha comentado de uma forma geral todos, e agora nós vamos falar um pouquinho desse tecido conjuntivo. O nome está dizendo conjuntivo, ele faz um conjunto de todos os outros tecidos, né, gente? Que a gente fica imaginando assim, puxa, a gente se vê externamente. Agora, tu imagina se a gente tirasse a pele do nosso corpo, o que a gente enxergaria, né? Seria horrível, né? A gente sem pele, sem nada, só aquela... É um filme de terror, né? Então a gente tem que imaginar, tira a pele, né? E vamos ver o que nós temos dentro. Até vou chamar o Chico aqui para vocês verem. Lembra dele, gente? Vocês se lembram dele, né? Oi, tudo bom? Olha só, aqui nós temos a pele, a parte externa. Agora, tu imagina se eu tirar a pele, gente, eu enxergo todos os órgãos, né? Então aqui nós temos pulmão, nós temos estômago, nós temos pâncreas, nós temos intestino grosso, intestino delgado e toda a nossa estrutura interna, né? Quando a gente falou em tecido epitelial, gente, foi aquele tecido que envolvia a parte externa, né? Agora nós estamos falando de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo não diz, é um conjunto, ele vai compreender um conjunto dessas ligações que formam a parte mais interna do nosso organismo, né? É uma parte que nós, na prática, não enxergamos, mas aqui, se nós tirássemos a pele, nós íamos enxergar o nosso órgão por dentro, né? Então a gente tem que saber o que a gente tem por dentro, né? E qual é a função desses outros tecidos que vão compor o nosso corpo, tá? Em outra oportunidade, o nosso Chico aqui vai aparecer de novo. Por enquanto, ele vai ficar descansando, tá? Dá um tchau para ele. Até mais. Então, olha aqui, ó. No tecido conjuntivo, gente, nós vamos ter, né, 4 tipos de tecido. Nós vamos ter o propriamente dito, como diz, tecido conjuntivo propriamente dito. Então, é o tecido conjuntivo. Então, ele vai ter frouxo e denso. Depois nós temos de sustentação, cartilaginoso e ósseo, né, que nós já comentamos. O de transporte sanguíneo, gente, forma o nosso sangue. E o linfático, a linfa. Depois, com propriedades especiais, nós vamos ter o hematopoético, que vai formar o sangue e a linfa, né, que é o mieloide e o linfóide. E o adiposo, que vai formar aquelas camadas de gordura do nosso corpo, tá? Então, tecido conjuntivo, gente. Então, os tecidos conjuntivos promovem uma relação de continuidade entre os tecidos epiteliais, que nós acabamos de falar, gente, muscular e nervoso, mantendo o funcionamento integrado do corpo. Ou seja, nenhum tecido, gente, pode funcionar separado, eles estão aqui interligados. A mesma coisa se a gente pensar, pô, lá dentro do nosso corpo, nós temos um coração, nós temos um pulmão, nós temos estômago, né? Temos um intestino. Então, esses órgãos, gente, não pode estar solto, né? Senão, tu imagina, tu corria, era coração batendo no pulmão, pulmão batendo no intestino, intestino batendo no estômago, então isso não pode. Então, ele tem que formar um conjunto de relação entre os tecidos, ele tem que ficar em espaços que não permitam, gente, esse movimento, né? Então, a gente não podia correr, né? Qualquer movimento que a gente fizesse, nós estaríamos batendo um órgão no outro. Então, o tecido conjuntivo, gente, ele vai estar presente em toda essa parte estrutural do nosso corpo, né? Tá? Então, por isso que diz, é um conjunto lá do tecido epitelial, gente, muscular e nervoso, mantendo o funcionamento integrado. Então, ele vai fazer a integração desses tecidos, né? Até porque, quando a gente vai falar depois muscular, a questão dos movimentos, e nervoso é a relação, né, das questões neurológicas com algo que eu possa acomodar, né? Se eu levanto um braço, é algo que o meu cérebro está dizendo, que está me mantendo aqui uma ação num tecido muscular estriado. Se eu estou fazendo o meu processo digestório, eu estou tendo movimentos peristálticos, é um movimento involuntário, mas está acontecendo, que está ligado com o meu sistema nervoso. Então, essa integração de tudo isso aí que vai formar, gente, esse grande complexo que é a organização desses tecidos que formam o nosso corpo, tá bom? Então, se caracteriza por apresentarem grandes quantidades de substância intercelular, diferentes tipos de célula, além de fibras colágeno, elásticas e reticulares. Quando eu falo de substância intercelular, são aquelas substâncias que ficam entre as células, né? Enquanto lá atrás, gente, nós tínhamos
pouca substância intercelular no tecido epitelial, as células estavam juntas, agora nós vamos ter uma quantidade de substância intercelular, além de vários tipos de células diferenciadas que vão fazer parte desse conjunto conjuntivo, tá? Então, fibras colágenas, né? Elásticas, que se movimentam, e reticulares. São as formas que elas vão se apresentar, que vai estar agora no PDF para vocês verem bem alguns desenhos sobre isso, tá? E também uma explicação. Nós temos no tecido conjuntivo propriamente dito, gente, nós temos dois tipos, nós temos o frouxo e o denso, né? Então nós vamos chamar TCP, tecido conjuntivo propriamente dito. Então nós vamos ter o frouxo, né? Apresenta abundância de substância intercelular, né? Então vai ter um monte de substância intercelular, gente, tá? Formando um emaranhado de fibras colágenas, tá? Elásticas meramente entrelaçadas. Então é um conjunto de fibras que vai estar meramente entrelaçadas, mas que vão formar um emaranhado dessas fibras, como se fosse um novelo dessas fibras, tá? Então é um rei de filamentos espaçados, gente, preenchendo os espaços do organismo, aquilo que nós comentamos. Lá dentro do organismo vai ter espaço, e esse espaço precisa ser preenchido. O que é que vai estar lá, gente? Tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, tá? Então ele é pouco resistente, mas muito flexível, tá? Então ele precisa fazer esses movimentos para preencher esse espaço entre os órgãos. Envolve, gente, os vasos sanguíneos. Olha que interessante, os vasos sanguíneos e os nervos, tá? Então, todos os vasos sanguíneos, gente, eles precisam também de proteção. Eles não podem ficar simplesmente soltos. É a mesma coisa. Imagina fazer uma drenagem num pátio, botar um cano, né, gente? Tu não pode botar esse cano e deixar ele livre, ele solto. Tu vai prender, botar umas pedrinhas do lado, botar cimento para que ele não fique tão vulnerável, né? Então, tu tem que botar uma camada protetiva nesses canos, para que ninguém pise, para que o carro não passe por cima, enfim. Ele precisa de proteção, assim os nossos vasos também, tá? Presente na derme, aquela parte embaixo, gente, e em todos os órgãos do nosso corpo. Então, em todos os órgãos vai estar esse tecido conjuntivo propriamente dito frouxo no meio desses órgãos, tá? Preenchendo aqueles espaços vazios para os órgãos, né, não se bater um no outro. Tecido conjuntivo propriamente dito denso, gente, apresenta-se formado por grande quantidade de fibras colágenas, né? Enquanto aqui, ó, nós tínhamos, gente, a fibra colágena participando diretamente, né? Lá apresenta abundância de substância celular. Aqui apresenta uma grande quantidade de fibras colágenas posicionada paralelamente e pouca substância intercelular, né? Lá nós temos abundante substância intercelular. Aqui nós vamos ter pouco. E aqui, gente, as fibras vão estar paralelas, elas vão estar posicionadas, gente, toda de uma posição só e com pouca substância intercelular, ou seja, as células não têm tanta substância celular como está lá em cima. Lá parece como se fosse um cimento, um veda-rosca, ou ainda um cimento cola, né? Ou fazer um acabamento. Então lá é para fazer nos espaços intermediários. O que vai ter aqui, gente? As fibras colágenas são muito resistentes nesse caso, tá? E quando unidas umas às outras, são mais resistentes sem perder a flexibilidade. O que significa dizer isso? Elas são resistentes, mas não quebram. Isso vai estar presente aonde, gente? Nos tendões e ligamentos. Tendões e ligamentos, gente, que ligam um osso ao outro, né? Mas eles, dependendo de conforme a gente tem a nossa regramento físico, né, gente? Às vezes o regramento alimentar, esses tendões, gente, pode se romper. Os ligamentos podem se romper. Isso acontece muito onde no esporte, aonde se deposita uma força, uma resistência muito grande muscular e o músculo faz com que esses ligamentos se rompam, né? Porque o músculo é forte, esses ligamentos, gente, vão se distender e vão provocar uma lesão que se chama um rompimento de ligamento, lá é um menisco, é algum tendão do nosso corpo que vai se romper e vai causar algum dano, tá? Então, por isso que é importante, muitas vezes, quando vai se fazer uma musculação, vai se fazer uma força física maior, gente, que a gente faça
uma avaliação de impactos que nós vamos fazer no nosso músculo. Nem sempre eu vou fazer uma corrida. Agora acabou a pandemia, né, gente? Então a gente vai fazer uma corrida, né? Vai começar a correr que nem louco. Só que tu tá parado quanto tempo? Então tu não pode fazer esse exercício, gente, sem ter uma preparação. Por isso que é importante. Senão, é lógico, vai acontecer um rompimento de ligamento, tá? Por exemplo, tendinite, inflama o tendão de tanto estar digitando, tanto estar trabalhando. Então, há certas coisas que são da postura, outras coisas são da falta de exercício, outra são de exageros físicos em determinadas partes do nosso corpo, em determinados músculos, tá bom? Então, gente, né, essa é a nossa parte inicial de tecido conjuntivo, gente, para dar um start. Agora vem o PDF, vai falar todo esse conjunto aí do tecido conjuntivo. A gente fala um pouquinho sobre o frouxo denso, depois vai vir a sustentação, vai falar cartilaginoso, a sustentação mais flexível, gente, a cartilagem, depois vem a formação do esqueleto, o transporte, gente, transporte de substância, que é o tecido sanguíneo, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, né? O linfático, que é a linfa, gente, que é uma espécie de detergente do nosso corpo, né? Que limpa todas aquelas substâncias que são ruins, filtram ela e jogam de novo na corrente sanguínea, né? Então isso é muito importante quando se fala, por exemplo, em câncer, algumas coisas assim, né? Depois o que tem propriedades especiais, que é o hematopoético, que é a formação do sangue, né? Que está lá na medula óssea vermelha, né? Que é o tecido linfóide, que vai formar linfa, e o tecido mieloide, que forma os glóbulos vermelhos. E o tecido adiposo, que é aquele famoso tecido das gorduras, né? Que também vai ajudar nesse preenchimento, né, e acúmulo de substância de reserva. Tá bom, gente? Então, hoje ficamos aqui desejando, gente, para você, gente, sempre uma boa semana, né? Amanhã nós nos encontramos, vamos falar um pouquinho sobre vários assuntos, mas não esquecendo, gente, que a pandemia não terminou, né? Que terminou agora as eleições, né? Parabéns aos vencedores, mas que a gente precisa seguir numa gestão sanitária bem forte, bem resistente e bem responsável. Principalmente que eu digo para a juventude que agora, nessa nova fase de crescimento da pandemia, gente, tem acontecido uma infecção maior no número de jovens, tá? Então, não esqueça, gente, vamos seguir. Tá terminando, a gente está aí, né, com algumas semanas de aula pela frente, né? Depois a gente vai ter um recesso para começar lá em fevereiro, né? Procurem, gente, seguir as regras de higiene, regras de isolamento, né? Aquela história, se tá saindo, procura não ficar em lugares fechados. Procure sempre, gente, estar em lugares abertos, usando a máscara, gente. A máscara não cura a Covid. A máscara ajuda a não ter a contaminação, né? Porque você já vê na televisão direto, toda a gotícula quando a gente fala muito perto, né? Se a gente não tem aquele distanciamento, gente, de 1,5 m, 2 metros, gente, isso faz com que as gotículas que nós falamos possa, se nós estivermos contaminados, gente, pode contaminar o outro. Se eu tenho a máscara, gente, as minhas gotículas vão ficar na minha máscara e as gotículas de outra pessoa, gente, não vai entrar nas nossas vias respiratórias, tá? Por isso que é importante o uso da máscara. A máscara não evita, mas ajuda muito, tá? Principalmente se as duas pessoas estiverem de máscara, tá, gente? E se puderem, fiquem em casa, gente. Vem Natal aí, claro que a gente vai reunir, tentar fazer um Natal à distância, né? É um absurdo, depois de todo ano que a gente ficou distante, fazer um Natal à distância, mas é necessário, né, que a gente siga tomando aí as precauções, né? Infelizmente, muitas pessoas aí se foram, né, gente? Né? Eu mesmo já perdi essa semana aí amigos, né? E a gente tem que acreditar que a doença existe. A gente está com ela muito próxima e a gente tem que acreditar, tá, gente? Então, esperamos que as semanas vão melhorando e que a gente possa seguir aí na nossa luta
e com perseverança, tá, gente? Até amanhã, uma boa noite para vocês. Grande abraço.